Eu hoje estou assim com um ar moreno, saudável, gosto. Estou a gostar. Enfim, corta para vídeo. Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho fazer-vos um update das minhas mudanças de vida e não estou a falar do casamento, embora ele tenha sido assim um grande alavancador destas mudanças, mas sim dos meus novos hábitos mais saudáveis. Uma jornada que eu comecei em dezembro de 2022 e agora que fez assim uns 6 meses, achei que fazia sentido fazer-vos uma atualização, portanto, bora lá. O vosso feedback a estes meus vídeos tem sido super positivo, não só porque muitas pessoas se identificam com aquilo que causou esta minha vontade de mudar, como pessoas também estão a tentar ter hábitos mais saudáveis, seja por que motivo for. E portanto, antes de fazer o update, vamos sim a um recap para quem chegou aqui mais recentemente e dizer-vos que durante os últimos anos eu fui uma pessoa que fazia muito exercício físico até sair da faculdade, porque fazia dança e tínhamos competições e tudo mais, e portanto nunca tive de me preocupar muito com o meu corpo, porque ele estava sempre igual, estão a ver, não oscilava. E a verdade é que depois comecei a trabalhar, portanto deixei essa parte do desporto, entretanto maus hábitos, e a verdade é que o meu corpo se ressentiu porque passou de uma grande intensidade de exercício para zero, e eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com aquilo que comia, não comia sempre porcarias, não é isso, mas não era propriamente uma pessoa super preocupada com isso, porque lá está, o facto de fazer dança fazia com que o meu corpo estivesse sempre igual. Com a entrada da Covid a coisa piorou um pouco, muito tempo fechada em casa, também não fazia exercício, muito tempo à secretária a trabalhar e depois o nosso entretenimento era fazer bolos, brunches, por aí, e portanto nos últimos anos o meu corpo mudou de uma forma que não me deixava confortável e portanto eu decidi, estava na altura de mudar. Para terem noção, chegou um ponto em que eu não queria ir à praia e isso para mim nunca foi um tema, portanto eu evitei algumas vezes ir à praia porque pensei, as pessoas vão olhar para mim, vão perceber que o meu corpo está diferente, enfim, aquele julgamento que eu própria fazia sobre mim. Depois havia sempre alguns tipos de comentários, até mais no seio da família, que não me deixavam confortável, e isso tudo foi acumulando. E uma vez que porque reparem, se tu te sentires bem contigo, está tudo ok, pouco importa aquilo que os outros dizem. A questão é que eu já não me sentia muito bem comigo e, portanto, todos os comentários que viessem de extra fazia com que a bola de neve fosse aumentando. E por isso, em abril de 2022, eu fui pedida em casamento, entretanto casei, by the way, e a verdade é que pensei, eu vou querer sentir-me bem nesse dia, vou querer sentir-me mais bonita do que nunca e, portanto, se calhar esta era a motivação que eu precisava para começar. Sempre com a consciência de que a ideia era continuar após o casamento, e é isso que eu estou a fazer. E, portanto, eu decidi inscrever-me no ginásio, comecei, estive também acompanhada por uma nutricionista e os resultados estão à vista. No final e de partilhar convosco alguns números, embora sejam só isso, números, e são meus, e vai sempre variar de pessoa para pessoa, mas também não quero ser aquela pessoa que esconde e não diz quanto é que pesa, ou enfim, posso perfeitamente partilhar isso convosco com a consciência que eu gostava que vocês tivessem de que são apenas números e que esses números variam de pessoa para pessoa consoante a nossa saúde, o nosso dia-a-dia, tudo isso, portanto, bora lá agora ao update. Então, já tinha dito, eu estou inscrita num ginásio, eu ando no Fit Tejo, que fica aqui na margem sul, tem 2 ginásios, um na Moita e um em Corroios. Aconselho-vos a espreitar o Instagram do ginásio para perceberem um bocadinho a vibe, mas eu sempre tive alguma dificuldade com os ginásios porque me sentia deslocada. E ali não, ali eu sinto que realmente há uma espécie de família, estão a ver? Eu sei que isto é sempre um bocadinho clichê de se dizer, mas é mesmo isso que eu sinto. Eu vou e estou totalmente à vontade, e isto é algo que nem sempre acontecia. O staff é incrível, eu treino com a Sara Monteiro, que é PT no ginásio. Nós, nos últimos tempos, treinávamos juntas assim mais 2 vezes por semana. Eu comecei por, nos primeiros 3 meses, talvez, ir 1 vez por semana ao ginásio. Eu sei que é pouco, mas estipulem um objetivo realista, porque é mais do que aquilo que vocês estavam a fazer antes. Em março tive uma infecção respiratória e, portanto, cortou ali um bocadinho não só a resistência que estava a aumentar, como também esta rotina, mas assim que passou, voltei, começámos para recuperar o tempo perdido a fazer 2 treinos por semana com a Sara e os resultados começaram a aparecer e não há maior motivação do que essa. Eu vou partilhar aqui convosco estas fotografias que foram de dezembro de 2022, portanto foi antes de eu começar. Eu estava sempre extremamente inchada, portanto também havia essa parte derivada da alimentação, estava extremamente inchada, tinha também uma gordurinha acumulada aqui na zona da barriga que me deixava muito desconfortável e, portanto, eu tirei estas fotografias para... Eu ainda não tirei fotografias agora iguais do atual, até porque isto é
trabalho em progresso, mas não queria deixar de ter para perceber, ok, eu já estive assim, eu não me sentia confortável assim e, portanto, vou tentar manter-me dentro daquilo que é suposto. E, portanto, assim foi até ao casamento. A partir de março eu fui sempre 2 vezes por semana, não faltava, era rara a vez que isso acontecia, mesmo quando estava com enxaqueca, eu dizia à Sara, olha, hoje não me sinto muito bem, e fazíamos um treino mais calmo, mais postural, por exemplo, menos de cardio, em que tivesse que estar aos saltos e por aí. Portanto, para mim foi muito importante treinar com PT, mas acho que mais importante que isso é vocês fazerem exercício, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja andar de bicicleta, se gostarem de ginásio ou quiserem experimentar, ir, se tiverem a oportunidade de fazer com PT, é muito bom, é uma motivação, alguém que está a puxar por ti. Para mim, foi muito importante ter isso e o FitTest foi impecável e uma ajuda gigante para eu me sentir agora como me sinto e como me senti no dia do casamento, que foi bem comigo. Agora que o casamento passou, vou tentar aumentar para 3 vezes por semana, portanto uma vez a treinar com a Sara, uma vez a fazer uma aula e depois a terceira vez da semana treinar ao fim de semana sozinha. Porque eu também não adoro treinar sozinha quando o ginásio, por exemplo, está mais cheio e o sábado, por exemplo, é um dia que eu tenho ido de manhã e que é ótimo, porque a coisa está muito mais calminha logo de manhãzinha e, portanto, este é o meu objetivo para os próximos 6 meses. Vamos ver se vou cumprir, eu acho que sim, porque estou extremamente motivada e não é só motivada no sentido de continuar a trabalhar aquelas coisas que eu menos gosto do meu corpo ou a fazer manutenção, mas também porque ganhei esse gosto. Eu saio do ginásio com um sentimento de estou bem, estive ali 45 minutos, 1 hora sem pensar em nada e chego a casa e estou tipo a sentir-me melhor comigo porque sei que fiz bem ao meu corpo e, portanto, ao corpo e à mente, porque o exercício é extremamente importante. No que diz respeito à alimentação, como devem calcular, as últimas semanas foram assim meio híbridas, porque tive 3 semanas fora, nós temos os 15 dias de lua de mel, mas nós tirámos mais uma semana de férias, portanto tivemos 3 semaninhas fora, uma delas nas Maldivas, com buffet, tudo incluído, só imaginar, não é? E depois então também fomos uma semana ao Douro onde se come extremamente bem e, portanto, foi desafiante, mas nem 8 nem 80 tudo se faz. A alimentação foi também uma evolução e, na verdade, faz, eu diria, 80% do trabalho. É mesmo muito importante e foi impressionante como pequenas mudanças fizeram toda a diferença. Eu fui partilhando convosco que nunca quis ser aquela pessoa que ia contar as calorias, fazer esse tipo de coisas, porque não ia resultar comigo. Eu não tenho, acho que não tenho tempo para isso, nem quero ser tão restrita, estão a ver? O mais importante para mim era retirar algumas coisas que sabia que me faziam mal e depois fazer pequenas mudanças, como garantir que tomava um pequeno almoço, tem sido cumprido com sucesso desde então, ter sempre coisas no trabalho depois para fazer um lanche, por exemplo, e tentar diminuir a quantidade de comida que colocava no prato. Porque, imaginem, muitas vezes eu estava a comer nos últimos tempos a mesma quantidade que o Francisco e não é suposto porque ele tem mais peso, é mais alto, tem outra fisionomia, portanto, são hábitos que se vão ganhando e o meu próprio estômago eu sentia que na altura estava mais elástico, pedia mais comida e agora que eu fui com o tempo diminuir as quantidades, não sinto falta de mais, portanto é mesmo uma educação do corpo e ouvir o próprio corpo, não é? Portanto, essa foi assim a grande mudança, as quantidades e depois o retirar algumas coisas que não eram assim tão importantes para mim, como o doce depois do almoço com o café, ou a manteiga, também deixei de comer e já não sinto necessidade. Beber mais água, esse sim tem sido um grande desafio, que não está cumprido, mas para lá caminhamos. Tenho também tentado ter mais vegetais nas minhas refeições, algo que já acontecia porque nós tendo aqui a horta, acabamos por ter muita coisa fresca e é só ir buscar e usar, mas também tive aqui um trabalho de conseguir perceber o que é que me poderia deixar mais inchada ou não, porque como eu vos disse, eu ficava muito inchada, muitas vezes já acordava assim, o que era extremamente estranho e portanto foi um trabalho de tentar perceber, por vezes o pimento tem mais esse efeito em mim, por exemplo, e a cebola, portanto eram alimentos que eu tentava evitar à noite, dando-vos aqui este exemplo, mas o que eu tentei foi mesmo regrar-me no sentido de fazer sempre o pequeno almoço, de não saltar refeições, de diminuir quantidades, de retirar coisas da minha alimentação que não são assim tão importantes, como diminuir muito a quantidade de azeite que colocava nas refeições, isso fez mesmo muita diferença, sobretudo nas confecções das refeições. Retirar a manteiga, açúcar também é muito raro colocar, obviamente que há coisas que comemos que já têm, mas tirando isso não há nada que eu acrescente. Privilegiar o pão mais escuro, por exemplo. Foram pequenas coisas que fui fazendo e que de facto tiveram diferença porque no final do dia houve aqui diminuições de valores bastante impactantes e portanto quer dizer que estou num bom caminho. E agora vocês perguntam, e André, como é que foi continuar esta jornada de lua de mel? E eu vou-vos responder.
Então, tínhamos dois grandes desafios. Primeiro, nós tínhamos todas as refeições incluídas e era buffet, portanto tínhamos toda uma variedade à nossa volta. Problema número 2, ou desafio número 2, a comida era mesmo boa, eles são ótimos cozinheiros lá, portanto tínhamos aqui duas coisas que poderiam dificultar a tarefa, mas não dificultaram porque o meu pensamento era, ok, estou de lua de mel, vou aproveitar, não vou deixar de comer nada, vou comer aquilo que me apetece, mas vou tentar manter algumas das regras que eu tinha por cá, que eram as quantidades. Portanto, ir tirando aos bocadinhos, se quisesse ia buscar mais e evitar comer algumas coisas. Por exemplo, cheguei a comer manteiga, aqui não como, mas lá está, nem 8 nem 80 e lá estava num ambiente diferente e apeteceu-me e portanto comi, mas a parte das quantidades faz mesmo muita diferença, portanto tentei fazer isso, mas imaginem, por exemplo, nós ao pequeno almoço tínhamos lá disponíveis donuts com ótimo aspecto. E eu nunca comi nenhum, porque não fazia sentido comer donuts ao pequeno almoço, sabem? Mas, por exemplo, ao almoço havia sempre sobremesas e nós escolhíamos 2 a 3, elas eram muito pequeninas, para comermos os dois, para partilhar e, portanto, arranjar este meio termo ajuda bastante e, portanto, nunca me senti propriamente tentada. Poderia haver, sim, dias em que me sentia um bocadinho mais cheia, porque havia mais coisas no buffet que eu gostava e, portanto, quis experimentar um bocadinho de tudo, mas, de uma forma geral, acho que correu bem e que foi uma boa amostra daquilo que eu devo fazer quando for de férias ou quando for para fora, que é tentar manter as regras que estabeleço aqui, mas sem me privar de comer aquilo que me apetece, porque assim tenho uma relação saudável com a comida e isso no final do dia é o mais importante. E agora vamos então a números, não é? Que eu sei que é algo que vocês me têm perguntado e, como vos disse, não tenho problemas em responder. Estou a ver aqui a aplicação que eu tenho do FitTest porque consigo ver toda a minha evolução. E hoje, dia em que estou a gravar este vídeo, fizemos a mais recente, portanto tenho aqui isto para vos mostrar. Então, em termos de peso, e peso para mim nunca foi uma questão, ou seja, eu não cheguei ao ginásio a dizer, ok, eu quero emagrecer, quero passar de X quilos para X, não. Aquilo que eu pretendia era olhar-me ao espelho e gostar daquilo que estava a ver, independentemente do peso continuar igual, mais alto ou menor. Não era uma questão para mim. Ainda assim, para terem noção, quando eu fazia dança, o meu peso não saía ali dos 49,8, 50, andava sempre por aí, que na verdade estava abaixo daquilo que era o ideal para a minha altura. Ainda assim, como eu vos disse, eu não fazia por ter esse peso, era assim naturalmente. E quando eu cheguei ao ginásio, eu estava com mais 10 kg do que essa altura, portanto estava com 59, bastante mais. Neste momento, na pesagem de hoje, estou com 55,9, portanto 56, e estou perfeitamente ok com isso. Não me faz sentido sequer voltar ao peso que eu tinha na altura em que dançava, porque até era mais baixo do que era suposto. Mas lá está, o peso não é algo muito importante para mim. Aquilo que é sim é massa magra, massa gorda, o índice de massa corporal. Em termos de massa gorda, eu comecei com uma percentagem de quase 36% em janeiro de 2023, foi quando fiz a primeira avaliação no FitTest e neste momento está nos 30, portanto está ok e é um trabalho em progresso. A minha massa magra tem vindo a aumentar, portanto quando eu cheguei ao FitTest estava com 60, agora tenho 66. Em termos de gordura visceral, que é algo a ter sempre muito cuidado, eu comecei com 4, que não era o ideal, neste momento estou com 2, portanto está muito bem também. A água, que é o meu maior desafio, a percentagem estava nos 47 em janeiro e já consegui subir para 50, mas tenho plena consciência de que é aquilo que eu tenho mais dificuldades e que, pronto, e que estou a trabalhar nisso, não é? Aquilo que mais me chocou, a minha idade metabólica. Quando eu fiz a pesagem em janeiro de 2023, a minha idade metabólica era 45 anos. Eu, como assim? Nem os 30 tinha feito, não é? Estava com 29. Assim, isto é impensável, não pode ser. Neste momento está nos 34 anos, que ainda não é o ideal, mas pelo menos está mais próximo, não é? Então este é daqueles dados que me deixa sempre a pensar. Pronto, como podem ver, eu tenho aqui a aplicação e consigo ver as minhas medições todas, a minha evolução. De uma forma geral, depois ele dá-me aqui uma parte mais de resumo, em que mostra que, em termos de medições, o meu índice de massa corporal está a verde, massa gorda também, tudo o resto também se encontra dentro do normal. E portanto, enfim, hoje, quando saí do ginásio, foi com aquela coisa de, mesmo depois de uma semana nas Maldivas, de estar 5 dias no Douro e de não ter a minha rotina normal e de não ter treinado, consegui não só manter alguns resultados, como melhorar noutros, o que quer dizer
que isto já está intrínseco, esta rotina em mim, ou estes pensamentos para tentar manter mais ou menos as coisas, e portanto o update que tenho para vos dar é positivo. Queria reiterar que isto que eu partilhei convosco são só números e são os meus números. Já tive noutras situações em que se calhar o acompanhamento que eu estava a ter não era o mais indicado para mim e portanto estes números não mudavam e isso acaba por ser frustrante. Portanto, tentem procurar um sítio, um ginásio e se quiserem PT, um PT com quem se identifiquem. Isso é mesmo muito importante. E a mesma coisa com o nutricionista. Se fizerem as coisas sozinhos, tentem ir distante daquilo que funciona melhor para vocês. Não desanimem, estipulem objetivos realistas, acho que isto é mesmo muito importante. Pronto, basicamente é isso. Não queria não partilhar estes números convosco, porque não estou aqui para os esconder e vocês pediram e não tem problema nenhum, mas são os meus números e com base em muitos elementos que têm a ver com e coisas que eu tenho vindo a trabalhar. Espero que de alguma forma este vídeo sirva ou para vos motivar, não sei, só queria partilhar um bocadinho aquilo que é a minha realidade. Obviamente que ainda tenho muitos desafios pela frente, por exemplo, tentar dormir cedo, que é extremamente importante, o beber mais água e depois nas outras coisas acho que já melhorei e o ir mais vezes treinar. Isto também é importante, daí ser o meu objetivo para os próximos 3 meses, portanto agora é trabalhar nisso e pronto. Bem, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, digam-me aqui em baixo nos comentários se também estão assim numa jornada de ter mais hábitos saudáveis e de conseguir ter aqui um estilo de vida menos sedentário. Contem-me nos comentários se estão assim também na vossa jornada, o que é que têm feito, se precisarem de ajuda digam-me que eu também posso falar com os profissionais que me acompanham para tentar responder às vossas dúvidas e espero que este vídeo seja mais um vídeo inspiracional de alguma forma e que não se sintam de maneira alguma forçados a mudar. A questão é sempre, se nós nos sentirmos bem connosco, está tudo ok, se não nos sentirmos, acho que sim, que devemos acionar aquilo que for possível para melhorarmos as coisas, porque ao final do dia só vai trazer felicidade, na minha opinião. Agora não se sintam obrigados a mudar porque ouvem comentários exteriores, mas vocês sentem-se bem convosco. Portanto, são duas coisas totalmente diferentes. Nós temos é que ouvir aquilo que nós achamos e, portanto, no fundo é isso. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!